Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz e com saúde e que todos vocês se conservem assim para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, venho apresentar para vocês aqui a correção de alguns exercícios da lista de exercícios de produtos notáveis que eu passei para vocês, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Um dos exercícios, o primeiro exercício que nós vamos resolver é este aqui, ó. 11 sobre A mais B sobre 2 elevado ao quadrado. Esse exercício aqui é um produto notável chamado quadrado da soma de dois termos. Eu posso pensar para resolver esse exercício de duas maneiras diferentes. Isso aqui como uma potenciação, ou seja, uma base elevada ao expoente 2, e aí eu utilizo o conceito fundamental da potenciação, que tudo que eu elevo ao expoente 2 é porque eu multiplico a base da potência por ela mesma duas vezes, ou seja, eu faço 11 sobre A mais B sobre 2 vezes 11 sobre A mais B sobre 2, ou eu utilizo a regra do produto notável. Então, o que diz a regra do produto notável quadrado da soma de dois termos? Então, o 11 sobre A é o primeiro termo. E o B sobre 2 é o segundo termo. Então, o que diz a regrinha? Que eu faço assim, o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, certo? Mais o quadrado do segundo termo. Então, B sobre 2 elevado ao quadrado. É isso. Aí eu só resolvo. Como que eu elevo uma fração ao quadrado? Eu elevo o numerador ao quadrado, é a mesma coisa que eu fazer 11 ao quadrado dividido por A ao quadrado. Então, 11 ao quadrado é 11 vezes 11, que dá 121. E A elevado ao quadrado é A elevado ao quadrado. Tá? Mas aqui embaixo do 2 eu tenho 1, ou seja, 2 inteiros. Como que eu multiplico frações? Numerador por numerador por numerador, denominador por denominador por denominador. Ou seja, 2 vezes 11, 22, vezes B, 22B, 1 vezes A vezes 2, 2A, certo? 2A. Mais o segundo termo elevado ao quadrado, que é B ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. B ao quadrado e o 2 ao quadrado, que dá 4. Beleza. Só não terminei ainda, por quê? Porque eu tenho um termo aqui que dá para eu simplificar. Olha aqui, 22 dividido por 2 dá 11. Então eu posso escrever esse produto notável assim, 121 sobre A elevado ao quadrado, mais 22 dividido por 2 dá 11, B sobre A, certo? Mais 11B sobre A é a mesma coisa, mais B ao quadrado sobre 4. Belezinha. Resolvi o problema. Agora, tá? Então, esse aqui é o resultado. No item B, o que eu tenho? Eu tenho o quadrado da diferença de dois termos, né? Porque eu tenho um sinal negativo aqui. Então, fazendo pela regra, o 5A é o primeiro termo e o 4/5 é o segundo termo. Então, fazendo pela regra do produto notável, quadrado do primeiro termo, ou seja, 5A elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, tá? Mais o quadrado do segundo termo. Então, olha lá. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. A diferença básica da regrinha do produto notável quadrado da soma para o quadrado da diferença de dois termos é o primeiro sinal, que no quadrado da soma é mais e no quadrado da diferença é menos. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. 5A elevado ao quadrado. Eu elevo o coeficiente numérico 5 ao quadrado e a letra também. Então 5 ao quadrado, 25. A elevado ao quadrado.
olha aqui que eu vou fazer. Eu vou colocar, eu tenho uma multiplicação de frações, tá? Então, numerador vezes numerador vezes numerador, denominador vezes denominador vezes denominador, menos 2 vezes 5A, 10A, 10A vezes 4, 40A. E 1 vezes 1, 1 vezes 5, 5, tá? Mais 4 quintos ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, e 5 ao quadrado, 25. Só não terminou ainda porque eu posso simplificar esse termo central aqui, ó. 40A dividido por 5 dá 8A. Então eu tenho 25A elevado ao quadrado menos 8A mais 16, 25 avos. Certo, pessoal? É isso aí. Então, continuando, fazendo mais um exercício, eu tenho 5 meios de A ao quadrado mais 2 quintos de B ao cubo, que multiplica 5 meios de A ao quadrado menos 2 quintos de B ao cubo. Você olhando este termo aqui e este termo aqui, a única diferença é o sinal. Aqui é mais e aqui é menos. Ou seja, eu tenho um produto notável conhecido como produto da soma pela diferença de dois termos. E como que eu faço a regrinha do produto da soma pela diferença de dois termos? Pela regrinha. Ou eu posso aplicar distributiva, né? Ou eu faço pela regrinha. Então, esse termo aqui é o primeiro termo. E esse termo aqui é o segundo termo. Então, fazendo pela regrinha. Qual é a regrinha do produto da soma pela diferença de dois termos? É o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Tá? É isso, pessoal. Aí é só resolver. Como que eu faço a potenciação desse termo aqui? 5 meios de A ao quadrado. Eu elevo o 5 ao quadrado, o 2 ao quadrado e o A ao quadrado ao quadrado. Então vamos lá. 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. A ao quadrado elevado ao quadrado. Eu conservo a base, mantenho a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 2, 4. É a mesma coisa que se eu fizesse A ao quadrado vezes A ao quadrado, né? Que dá A elevado a quarto. Menos 2 ao quadrado, 4. 5 ao quadrado, 25. B ao cubo elevado ao quadrado. É a mesma coisa que se eu fizesse B ao cubo vezes B ao cubo. Ou seja, eu conservo a base, que é o B, e multiplico os expoentes. 3 vezes 2, 6. Daí a resposta. 25 quartos de A elevado a quarta, menos 4 quintos de B elevado a sexta. Certo, pessoal? É isso aí. E aí, para finalizar, mais um exercício aqui, ó. 3 quartos de x ao quadrado y ao cubo z, mais 1 meio de z à quinta w à sétima x elevado ao cubo. Isso aqui é o cubo da soma de dois termos. Qual é a regrinha do cubo da soma de dois termos? Então vamos lá. Então é assim, o cubo do primeiro termo, então, ó, cubo do primeiro termo, então 3 quartos, então quem é o primeiro termo? O primeiro termo é tudo isso aqui. E o segundo termo é tudo isso aqui, tá? Então esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo. Então o cubo do primeiro termo, 3 quartos de x ao quadrado y à terceira z, tá? Elevado ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, ou seja, 3 quartos x ao quadrado y ao cubo z, vezes o quadrado, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Quem é o segundo termo? 1 meio, né? 1 meio de z elevado à quinta, w elevado à sétima, x, tá? Mais 3 vezes o primeiro termo, então 3 quartos de x ao quadrado, y ao cubo, z, tá? Vezes o quadrado do segundo, vezes o quadrado do segundo. Quem é o segundo termo? Tudo isso aqui, ó. Então, 1 meio de z elevado à quinta, w elevado à sétima, x, ou seja, o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, tudo isso aqui elevado ao cubo. Então, eu tenho meio
de z elevado à quinta, w elevado à sétima, x elevado ao cubo. Beleza? Agora é só resolver e finalizar. Então, como que eu elevo este termo ao cubo? Tudo que eu elevo ao cubo é porque eu multiplico ele por ele mesmo 3 vezes. Então, vamos lá. 3 quartos ao cubo. 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Tá? X ao quadrado elevado ao cubo. Eu mantenho a base, conservo a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 3, 6. Y ao cubo elevado ao cubo. 3 vezes 3, 9. E z ao cubo. Aqui é 1. 1 vezes 3, 3. Tá? Mas, aqui primeiro eu preciso elevar ao quadrado antes de multiplicar. Então, 3 que multiplica. Como que eu elevo isso aqui ao quadrado? 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Tá? X ao quadrado elevado ao quadrado dá x à quarta, porque eu mantenho o x e multiplico os expoentes. Y ao cubo elevado ao quadrado, eu mantenho o y e multiplico os expoentes. 3 vezes 2, 6. Z elevado a 1 elevado ao quadrado, eu mantenho o z e multiplico os expoentes. 1 vezes 2, 2. Tá? Vezes 1 meio de z elevado à quinta, w elevado à sétima, x. Mais 3 vezes o primeiro, que é 3 quartos de x elevado ao quadrado, y, a terceira, a z, que multiplica o quadrado do segundo. Ou seja, 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Z à quinta elevado ao quadrado. Eu conservo o z e multiplico os expoentes. 5 vezes 2, 10. Então, z elevado a 10. W elevado a sétima elevado ao quadrado. 7 vezes 2, 14. W elevado a 14. E 1 vezes 2, 2. X elevado ao quadrado. Mais o cubo do segundo. Então, 1 meio ao cubo. 1 ao cubo é 1. Meio ao cubo é 2 ao cubo é 8. Z à quinta elevado ao cubo. 5 vezes 3, 15. Então, z elevado a 15. 7 vezes 3, 21. Então, w elevado a 21. E x elevado a 1 elevado à terceira. Dá x elevado ao cubo. Uau! É gostoso, pessoal, esse tipo de exercício, porque desenvolve o raciocínio, né? Então, vamos lá. Então, eu vou copiar esse termo, 27 64avos de x elevado à sexta, y à nona, z ao cubo, mais. Olha o que vai acontecer agora. Agora eu preciso multiplicar tudo isso aqui. Então, como que eu multiplico tudo isso aqui? Todos os numeradores e todos os denominadores. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 1, 27. Tá? Agora, eu vou multiplicar os denominadores. 1 vezes 16, 16. 16 vezes 2, 32. Agora, eu vou multiplicar as letras. Quando eu multiplico as letras, eu conservo a letra e somo os expoentes. Observe, x elevado à quarta vezes x elevado à primeira. Então, eu vou conservar o x, 4 mais 1, 5. Y elevado à sexta. Eu não tenho y aqui, então eu vou conservar o y à sexta. Aqui eu tenho z ao quadrado e aqui eu tenho z à quinta, certo? Então, z ao quadrado vezes z à quinta, 2 mais 5 dá 7. Então, z elevado a 7. E o w, que não tem aqui. Então, eu conservo o w elevado a sétima também. Tá? Mas, vamos lá. Olha o que vai acontecer aqui. Então, eu vou colocar o 1 aqui embaixo, certo? E vou multiplicar. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 1, 9. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 4, 16. Tá? Agora eu vou multiplicar as letras. Então vamos lá. X ao quadrado vezes x ao quadrado, eu conservo o x e somo os expoentes. 2 mais 2, 4. Y ao cubo, eu não tenho y aqui, então eu conservo o y ao cubo. Z elevado a 1 vezes z elevado a 10. Então eu conservo o z e somo os expoentes. 1 mais 10, 11. E quem que faltou? O w. W elevado a 14, que não tem aqui. Então, w elevado a 14. Mas, aí eu copio isso aqui. 1 oitavo de z elevado à 15ª potência, vezes w elevado à 21ª potência, vezes x elevado ao cubo.
O que eu poderia fazer é, caso eu tivesse termos semelhantes, eu somar. Mas no caso, eu não tenho termos semelhantes. Porque eu tenho, apesar de ter letras parecidas, eu não tenho nenhum termo que tenha as mesmas letras com os mesmos expoentes. Então o resultado que eu vou deixar é este aqui, ó. Tudo isso aqui. Tá, pessoal? É isso aí. Então espero que vocês tenham entendido, que essa aula tenha sido proveitosa, tenha sanado as dúvidas de vocês. E estamos por aí. Então obrigado pela atenção, até a próxima, fiquem com Deus, fiquem em paz e pra gente não perder o hábito, muito rock and roll. Yeah!